Fala galerinha do segundo ano, professor Leonardo novamente com vocês. Vamos viajar em mais uma história? Vem comigo. Independência política do Brasil. Quando a gente observa o contexto da emancipação política no Brasil, ele vai se iniciar com a chegada da família real aqui na colônia, em 1808. A chegada da família real muda muitas situações que estavam ocorrendo na colônia. Uma das situações é a formação de uma estrutura administrativa que tinha como intuito dar suporte à governança de Dom João VI. E isso vai ser realizado com a ajuda de membros da corte portuguesa. A corte portuguesa, nós sabemos, elas vieram em grande quantidade para o Brasil. Então, a participação da corte em relação ao processo administrativo que vai se estabelecer na sede da colônia ou do Império Lusitano, que foi no Rio de Janeiro, a participação dessa corte vai dar a essas pessoas certos privilégios. E tinha mais outra situação. O governo de Dom João VI, ele tinha se envolvido em algumas situações, como por exemplo, a invasão à Guiana Francesa, a invasão na província Cisplatina, onde essas invasões requeriam gastos militares. Então, esses gastos militares provenientes a essas atitudes de Dom João VI, mais essa questão da participação da corte portuguesa, de membros da corte portuguesa, no aparato administrativo que foi estruturado no Rio de Janeiro, vai começar a incomodar alguns grupos de pessoas. Grupos esses que um deles era a elite nordestina. Porque a elite nordestina, ela começou a ser, de alguma forma, explorada pelo governo de Dom João VI. O dinheiro que ele gastou na Guiana Francesa, o dinheiro que ele gastou na invasão à província Cisplatina, vai ter que ser restituído através da cobrança de impostos nessa região de Pernambuco. Haverá um aumento de impostos, tá? E a elite colonial nordestina sofrerá muito com isso. Para vocês terem uma ideia, Dom João VI criou uma taxa de iluminação pública do Rio de Janeiro que essa elite nordestina tinha que pagar. Dom João VI, ao criar o Banco do Brasil, cobrava também dessa elite nordestina impostos provenientes a esse banco. Então, a elite nordestina, ela estava insatisfeita, tá? Havia um descontentamento pernambucano. E Pernambuco era a principal província do Nordeste. Esses descontentamentos em relação aos membros da corte portuguesa, tá? Os portugueses do Nordeste, que faziam parte dessa elite nordestina, eles afirmavam que os portugueses da Nova Lisboa, que era o Rio de Janeiro, oprimiam muito os portugueses do Nordeste. Então, essa insatisfação é devido a essa opressão e também às altas taxas de impostos. O que vai proporcionar essa insatisfação? Um movimento revolucionário. Esse movimento revolucionário foi chamado de Revolução Liberal Pernambucana, que vai se iniciar em 6 de março de 1817. Foi um movimento onde houve participações de algumas classes, como a elite colonial nordestina, como também membros do clero, como também populares. E havia um outro fator interessante, que era a adoção do ideário iluminista. Porém, quando esses revolucionários assumem o poder da província de Pernambuco em 6 de março de 1817, eles adotarão uma política considerada liberal até certo ponto. Por quê? Para eles obterem o apoio de outras províncias vizinhas, eles afirmam que a sua liberalidade
iria até certo ponto, que eles manteriam a propriedade sagrada. O que era essa propriedade sagrada? A escravidão. Então, esse ideário iluminista adotado por esses revolucionários pernambucanos tinha um limite. Então, a partir da afirmação da prevalência da propriedade sagrada, que era a prevalência da escravidão, alguns apoios, como já disse, foram recebidos por esses revolucionários. Porém, houve uma repressão ao movimento. O movimento, que foi a Revolução Liberal Pernambucana, ela foi reprimida após 74 dias de governo provisório. E essa repressão foi mediante as atitudes de Dom João VI. Dom João VI recebe apoio de alguns países como Áustria e Prússia, e a repressão ela põe em xeque-mate, termina com essa revolução de 1817. Mas em relação ao descontentamento a Dom João VI, não era só Pernambuco que tinha como principal foco essa situação, tá? Nós vamos observar que em Portugal, em 1820, também havia um descontentamento em relação a Dom João VI. Por quê? Porque Portugal estava um caos político. Por que um caos político? Porque os portugueses estavam sem nenhum governante oficial. O rei de Portugal estava aqui na colônia. Os portugueses, após o declínio, após o exército napoleônico ser combatido, a era napoleônica ter terminado, os portugueses foram governados por um almirante inglês. Então, os portugueses eles necessitavam de uma mudança no aspecto político. A necessidade deles era o retorno de Dom João VI. Porém, havia uma insatisfação muito grande com Dom João VI no aspecto econômico. Eles alegavam que o caos econômico era proveniente da invasão francesa em relação a Portugal, mas também a atitude de Dom João VI realizar a abertura dos portos às nações amigas, especificamente a abertura dos portos brasileiros da colônia para os ingleses. Então, essa abertura vai gerar aos comerciantes, principalmente da região do Porto, que era uma cidade comercial bastante significativa dentro de Portugal, vai gerar uma situação de crise econômica. E esses comerciantes, eles vão, mediante ao descontentamento com Dom João VI, né? O que eles vão fazer? Eles vão iniciar uma revolta. Eles vão iniciar um movimento. Esse movimento sai daí da região litorânea e chega até Lisboa, capital de Portugal. Quando eles chegam até Lisboa, quando eles chegam até a capital, eles declaram aberta a Constituinte. Ou seja, o objetivo deles era limitar o poder de Dom João VI. Eles acreditavam que Dom João VI tinha um perfil autoritário, absolutista. E essas afirmações deles eram provenientes das atitudes de Dom Pedro anteriormente. Então, o que eles fizeram? Quando eles declararam aberta a Constituinte, eles convidaram a elite colonial portuguesa, ou seja, aqui da colônia, para participar da elaboração da Constituinte. Só que houve um impasse. Qual seria esse impasse? O impasse é que essa assembleia, liderada pelos comerciantes do Porto, ela tinha alguns objetivos. E um dos objetivos era reatar o pacto colonial e também fechar os portos às nações amigas. O fechamento dos portos brasileiros. Diante disso, essa elite colonial, o que eles fazem? Eles retrocedem ao objetivo que eles tinham de participar da elaboração dessa Constituinte.
E ao retrocederem, o que eles fazem? Eles retornam para o Brasil. Porém, as cortes, né, portuguesas lá em Portugal tomam algumas decisões. A Assembleia, ela continua, a Constituinte também continua e algumas decisões são tomadas. Quais seriam essas decisões? O retorno da família real portuguesa para Portugal. Imediato. Foi o principal, no primeiro ponto. Esse, no caso, seria uma decisão política. Outra situação, revogação dos tratados de 1810. Especificamente, o fechamento dos portos brasileiros às nações, às outras nações. E aqui, o fechamento dos portos. Então, foram as principais decisões tomadas por essas cortes em Portugal, mediante essa revolução liberal do Porto. O que aconteceu? Aconteceu que, diante dessas determinações, Dom João VI ainda tentou ficar aqui no Brasil. Porque ele pensava que, ficando na colônia, o seu poder, esse poder que ele tinha, que era considerado por uns absoluto, continuaria. Porém, ele foi ameaçado de que tropas portuguesas poderiam vir aqui buscá-lo à força. Então, diante dessa situação, o que ele faz? Ele toma uma decisão. Ele deixa como regente Dom Pedro, o seu filho. Ele afirma o seguinte, que se fosse para o Brasil se tornar independente, o próprio Dom João VI já enxergava isso, que se fosse para o Brasil se tornar independente, que se tornaria independente nas mãos de um herdeiro português. Então, Dom Pedro I, que depois passaria a se tornar Dom Pedro I, ele fica aqui na colônia como regente, certo? Só que o que vai acontecer? As cortes portuguesas vão pressionar Dom Pedro durante muito tempo para que ele retornasse também para Portugal. E Dom Pedro, ele vai tentar não atender essas pressões, certo? O que acontece? Em 9 de janeiro de 1822, aconteceu o Dia do Fico. O Dia do Fico foi o quê? Foi quando Dom Pedro, ele afirma que ficaria definitivamente no Brasil. Esse Dia do Fico, ele foi promulgado, ele foi definido, por quê? Porque a elite colonial brasileira estava pressionando Dom Pedro para ficar no Brasil. Porque a elite colonial brasileira enxergava que a permanência de Dom Pedro no Brasil daria suporte para eles, para aquilo que eles estavam enxergando lá na frente, que era a independência brasileira. Ok? Nós retornaremos posteriormente e até mais.